E se a fé em Cristo fosse um convite à liberdade e não um fardo de regras, será que a essência do Evangelho se perdeu em meio a tantas interpretações e tradições? É possível seguir a Cristo sem se sentir aprisionado por dogmas e legalismo? Se você se fez essas perguntas, respire fundo e prepare-se, porque o Motivare de hoje vamos desconstruir ideias limitantes e redescobrir a fé libertadora que Jesus oferece. É isso mesmo, meus queridos. Hoje vamos além das quatro paredes da religião para encontrar a fé viva e transformadora em Cristo. Vamos questionar as crenças que limitam sua experiência com Deus e redescobrir a liberdade que o Evangelho nos garante. Inspirados pela mensagem de Jesus, vamos desconstruir o que aprisiona e abraçar a verdade que liberta. Prepare seu coração e sua mente para uma jornada de fé autêntica e revolucionária. A gente começa essa jornada com a verdade poderosa, que ecoa através dos séculos. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas outras coisas como essa. Marcos 7,13. Pesado, não é? Essa era a bronca de Jesus contra os líderes religiosos da época. Ele via como eles estavam trocando a palavra de Deus por tradições inventadas por homens. Jesus não era contra a tradição em si, mas ele deixava muito claro: a tradição não pode ser mais importante que a verdade de Deus e que o amor, que é a essência da fé. Sabe, pessoal, muitas vezes a gente faz igualzinho aos fariseus, sem nem mesmo perceber. A gente se apega tanto às regras, rituais, costumes religiosos, que acaba esquecendo o principal, o que Deus realmente quer de nós. Quer um exemplo prático? Lembra daquela vez que Jesus curou um homem no sábado? Imagina a cena. Jesus entra numa sinagoga em dia de sábado, dia sagrado para os judeus. E lá estava um homem sofrendo, inchado pela hidropisia. Os religiosos, de olhos, prontos para acusar. Jesus, com toda a sua autoridade, pergunta: permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Silêncio total. Ninguém ousou responder. A lei religiosa dizia: sábado é dia de descanso absoluto. Quase tudo era proibido. Mas Jesus, com um toque, cura o homem ali mesmo, no sábado. E sabe qual foi a reação dos religiosos? Indignação. Eles ficaram furiosos porque Jesus ousou curar no sábado. Percebe a inversão de valores? Eles estavam mais preocupados com as regras do sábado do que com o sofrimento daquele homem, mais presos a tradições do que com a compaixão e o amor. Jesus veio para mostrar que a verdadeira fé está acima das amarras, que a autoridade de Deus é maior que qualquer tradição humana. Ele veio para nos libertar dessa religiosidade que sufoca e nos afasta do essencial. A pergunta que fica pra gente hoje é: em quem estamos depositando nossa maior autoridade? Nas tradições humanas ou na verdade libertadora de Cristo? Estamos dispostos a questionar nossas próprias verdades para seguir a verdade maior do Evangelho? Por sinal, tem um vídeo no canal que trata justamente destes embates de Jesus com os fariseus e suas tradições. Depois dá uma conferida. O link estará aqui na descrição e na tela final. Agora vamos falar sobre a fé de verdade, aquela fé que impressiona o próprio Jesus. E para isso vamos mergulhar em uma história incrível, a história do centurião romano. Imagina, um oficial do exército romano, um cara poderoso, acostumado a mandar e ser obedecido. Um cara que, teoricamente, não tinha nada a ver com a fé judaica, com a religião de Jesus. Eis que esse centurião procura Jesus e, com um pedido inusitado: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo muito. Jesus se oferece para ir até a casa dele, mas olha o que o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Ele continua usando uma comparação militar: pois eu também sou homem sujeito a autoridades e com soldados sob meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Em outras palavras, ele está dizendo: Jesus, eu sei o que é autoridade. Eu sei que você tem o poder sobre a doença, e sobre a vida e sobre a morte. Não precisa ir lá em minha casa. Basta uma palavra sua e meu servo estará curado. E qual foi a reação de Jesus? Pasmem, digo-lhes a verdade: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus, o próprio Filho de Deus, impressionado com a fé de um romano, de um estranho, ele não encontrou fé igual, nem mesmo no meio do povo de Israel, o povo da aliança. O que tinha de tão especial nessa fé do centurião? Humildade e confiança absoluta. Ele se reconhecia indigno
mas confiava totalmente no poder de Jesus. Ele não precisava de rituais, de templos, de formalidades religiosas. Ele simplesmente creu na autoridade de Jesus e no poder de sua palavra. Essa história nos ensina uma lição fundamental. A fé que agrada a Deus não está ligada à religião, à nacionalidade, ao status social. É uma questão de coração e humildade, confiança inabalável e amor prático. Agora você deve se perguntar: será que minha fé se parece mais com a dos religiosos orgulhosos ou com a fé humilde e poderosa do centurião romano? Estamos buscando a aprovação religiosa ou a aprovação de Deus, baseada na fé e no amor? Queridos, precisamos ser sinceros. Infelizmente, a história da religião também é marcada por hipocrisia, falsidade e corrupção. E o próprio Jesus denunciava isso com todas as forças. Vamos relembrar um episódio forte que mostra a indignação de Jesus com a deturpação da fé, a purificação do templo. Imagina a cena. Jesus entra no templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado para os judeus. E o que ele encontra? Um verdadeiro mercado, vendedores de animais, cambistas, gente negociando, fazendo comércio dentro da casa de Deus. Jesus não se conteve. Ele expulsou os vendilhões, derrubou as mesas, espalhou as moedas. Com uma fúria santa ele gritou: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão transformando num covil de ladrões." Jesus estava revoltado com a profanação do templo, com a transformação da fé em comércio, com a hipocrisia daqueles que usavam a religião para ganhar dinheiro e poder. E essa denúncia de Jesus continua super atual. Quantas vezes a gente vê hoje em dia a fé sendo usada para fins políticos, para discursos de ódio e divisão, para explorar a boa-fé das pessoas? Quantas vezes a gente vê líderes religiosos preocupados com templos luxuosos, com poder e fama, esquecendo da mensagem de Cristo, que é de humildade, serviço e amor ao próximo? Jesus nos alerta contra essa hipocrisia religiosa, essa fé de fachada, essa religiosidade vazia. Deus não quer templos luxuosos, mas corações sinceros. A parábola do fariseu e publicano ilustra isso perfeitamente. Dois homens oram no templo. Fariseu, cheio de si, orgulhoso, se vangloriando da sua religiosidade, desprezando o publicano. Publicano, humilde, reconhecendo seus pecados, pedindo misericórdia. Jesus condena os fariseus hipócritas e exalta o publicano humilde. Deus se agrada da humildade e sinceridade, não de ostentação religiosa e autojustiça. A nossa fé é genuína e humilde como a do publicano, ou hipócrita e autojusta como a do fariseu? Buscamos a aprovação de Deus ou reconhecimento humano? Hora de remover a máscara da hipocrisia e nos apresentar a Deus com sinceridade e humildade. É hora de refletir sobre a verdadeira adoração, que ultrapassa as paredes da religião, que invade a nossa vida por completo. Jesus ensinou isso de forma linda para a mulher samaritana. Jesus encontra a samaritana no poço e tem um diálogo profundo sobre a adoração. Ela pergunta sobre o lugar certo para adorar: neste monte ou em Jerusalém? Jesus responde algo revolucionário: mulher, acredite em mim, está chegando a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade? O que significa isso? Em espírito, adorar com coração, alma, essência, conexão íntima com Deus, além das formalidades. Em verdade, adorar com sinceridade, autenticidade, integridade, conforme a verdade de Deus revelada em Cristo. Verdadeira adoração não se limita aos templos ou rituais, é viver a fé em tudo. Adoração é oração pessoal, contemplação da natureza, justiça social, caridade, perdão, busca por sabedoria nas escrituras, viver com ética, celebrar a vida com gratidão, amar ao próximo. Deus está em todo lugar, conexão com Ele em qualquer momento, em qualquer lugar, se estivermos abertos a ouvir e entender e discernir a sua voz. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. E agora, família Motivare, vamos para a prática? Como libertar a sua fé em Cristo e viver essa espiritualidade autêntica em 7 passos práticos para você começar hoje. Conheça o Cristo verdadeiro. Tire um tempo para mergulhar nos evangelhos e descobrir quem Jesus realmente foi. Encontre-se com ele nas escrituras e permita que suas palavras e ensinamentos guiem a sua vida. Jesus não apenas ensinava,
Ele vivia de uma forma que tocava profundamente quem estava ao seu redor. Se você parar para observar os detalhes, vai perceber como ele valorizava a simplicidade, a vida e as verdadeiras relações humanas. Não eram os grandes espetáculos ou rituais que importavam para ele, mas o gesto de amor, compaixão e cuidado com o próximo. Ele conversava com todos, desde os marginalizados até os líderes religiosos, e sempre tinha algo transformador a oferecer. Quando você mergulha nessa jornada para conhecer o Cristo verdadeiro, percebe que ele não é apenas uma figura histórica ou símbolo religioso. Ele é alguém que desejava ter uma relação pessoal com você, caminhar ao seu lado e transformar a sua vida por inteiro. Então, que tal começar a retomar esse encontro com Jesus hoje mesmo? Garanto que vale a pena. Questione as verdades religiosas. Use a luz do Evangelho para examinar suas crenças e se libertar de ideias que te aprisionam. Se algo está sendo ensinado e não tem respaldo nas Escrituras, sendo apenas ritualidades ou convenções humanas, não aceite sem questionar. Não deixe passar em branco algo que pode induzir as pessoas ao erro. Cristo, por muitas vezes, confrontou os fariseus sobre os seus rituais, como no caso das curas realizadas nos sábados. Para os fariseus, os rituais estavam acima de qualquer benefício feito ao próximo. Mas Jesus nos mostrou que o amor e o cuidado pelas pessoas devem estar sempre em primeiro lugar. Viva o amor incondicional de Cristo. Faça do amor o centro da sua fé. Ame a Deus e ao próximo com todo o seu coração. Pratique compaixão, perdão e justiça. Esse é o maior de todos os mandamentos e deve ser o seu guia nas suas escolhas e ações. Sempre que tomar uma decisão, pergunte-se: isso vai prejudicar alguém? Minha atitude pode deixar alguém triste? Coloque-se no lugar do outro. Sinta a empatia. E você estará no caminho certo para viver a verdadeira fé. Ore com sinceridade e humildade. Busque a Deus em oração e de coração aberto, como se estivesse conversando com um amigo. Compartilhe tudo com ele e busque o direcionamento para todas as coisas de sua vida. Preste atenção à sua voz e nas suas respostas, porque Deus sempre deseja o melhor para você. Às vezes ele pode te dar um sim e dizer: agora, neste momento, isso será bom para você, meu filho. Em outras, ele pode dizer um não. Significa que essa situação ou o que você deseja talvez não seja bom para você e não glorifique o Pai que está nos céus. E tem às vezes em que a resposta será: espere, como um lembrete de que você ainda não está preparado para o que deseja. Nesse caso, ele te chama a se preparar para a bênção que está por vir. Sirva ao próximo com amor prático. Seja as mãos e os pés de Cristo no mundo, demonstrando o amor de forma concreta, através de ações que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Sabe aquela sensação boa de ajudar alguém? Não precisa ser nada grandioso como mudar o mundo inteiro de uma só vez. Às vezes um gesto simples já faz toda a diferença. Pode ser oferecer um sorriso, uma palavra de conforto, dar atenção a quem precisa ou ajudar alguém em uma tarefa difícil. Amar ao próximo não é sobre palavras, é sobre atitudes que mostram o cuidado e a empatia. Assim como está escrito em Tiago, a fé sem obras é morta. Jesus nos deixou esse exemplo. Ele não apenas falou sobre amor, ele viveu o amor através do serviço ao próximo, desde lavar os pés aos discípulos até alimentar os famintos. Suas ações eram cheias de compaixão. E nós também podemos fazer isso, seja oferecendo nosso tempo, nossos talentos ou nossa disposição, seja no trabalho, na família ou até entre os desconhecidos. Aproveite cada oportunidade para espalhar a bondade e ser uma luz na vida de alguém. No fim das contas, quando servimos ao próximo, somos nós que acabamos transformados. É no ato de servir que percebemos como pequenas ações podem construir um mundo mais amoroso e cheio de esperança. Discirna a voz de Deus em meio às vozes religiosas. Desenvolva o discernimento espiritual. Teste tudo à luz da palavra e do Espírito Santo. Fuja dos falsos profetas e busque conhecimento nas Escrituras. Deixe de ser apenas um ouvinte passivo, porque muitos desses falsos profetas só buscam enriquecimento e poder. Não se deixe enganar por discursos humanos que não têm base na Bíblia ou que distorcem o ensinamento de Cristo. Infelizmente, temos visto exemplos disso acontecendo recentemente, com líderes que até pedem a doença ou a morte para aqueles que consideram seus inimigos, simplesmente porque não compartilham do mesmo espectro político. Cristo nunca ensinou isso. Pelo contrário, Jesus disse: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Se um líder religioso prega algo que gera discórdia, conflito ou falta de amor, se chega ao ponto de pedir o sofrimento ou a morte de alguém, fica claro que ele não está agindo como um pastor, mas como um lobo devorador. Cuidado com mensagens que dividem em vez de unir. E busque sempre o ensinamento de Cristo, que pregam amor, compaixão e graça para todos. Abrace a liberdade que Cristo conquistou.
Rompa as correntes da religiosidade e viva a liberdade que há em Cristo. Desfrute da paz e do propósito que Ele só pode te dar. O próprio apóstolo Paulo nos lembra em Gálatas 5:1: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Por isso, se afaste ou questione tudo que te faz sentir oprimido ou subjugado. Rejeite qualquer mensagem ou discurso que contradiga o mandamento do amor libertador que Cristo nos ensinou. Viva plenamente na graça e no amor de Deus, porque é para a liberdade que fomos chamados. Família Motivare, que a mensagem deste vídeo ressoe profundamente em seus corações e mentes. Lembre-se sempre, Cristo liberta. Ele nos chamou para uma fé viva, autêntica e transformadora, além das limitações da religiosidade. Não se contente com a fé aprisionada em dogmas e regras. O Evangelho é muito mais. É um convite à liberdade, à vida abundante e ao amor radical. Desconstrua as crenças limitantes, abracem a verdade que liberta, vivam a fé em Cristo em toda a sua plenitude. Que os 7 passos que compartilhamos sejam um guia para essa jornada de libertação e redescoberta da fé cristã. Deus te abençoe abundantemente, que a graça e a paz de Cristo te envolvam. Sigam libertos em Cristo, sigam motivados pelo Evangelho da Graça e vamos juntos viver a fé sem religião, a vida abundante em Cristo, para a glória de Deus. E até o próximo vídeo, sempre libertos em Cristo.